Esporte. Oferecimento Armazém Paraíba. Show de bola na venda de móveis e eletrodomésticos. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Globo Esporte. O assunto de hoje, claro, é futebol paraibano. Então, meu amigo, roda aí a vinheta. Eu acho que você lembra que ontem, na hora de falar da tabela, eu disse que a última rodada rezava a lenda que ia ser no fim de semana, né? Veio a confirmação. A 10ª e última rodada do Campeonato Paraibano, que estava marcada para acontecer neste fim de semana e também na próxima quarta-feira, foi adiada. Isso porque a rodada seria desmembrada, como vem sendo ao longo da competição, por conta da participação do Botafogo em outras competições. A última rodada, no entanto, não poderia ser assim, já que todos os jogos valem classificação ou permanência de divisão, o que obriga a FPF a organizar toda a rodada para o mesmo dia e hora, como diz o regulamento do Campeonato Paraibano. Agora, portanto, todos os jogos irão acontecer no mesmo dia e horário. Dia 27 de março, na quarta-feira da próxima semana, todos às 8h30 da noite, pelo menos até agora. E quem vai aproveitar mais esse tempinho é o Serrano. O Lobo da Serra vai para a última rodada do Campeonato Paraibano com chances de escapar do rebaixamento. E olha, apesar de não depender só de si, o pessoal lá do Lobo da Serra está otimista. Depois do empate em 2-2 contra o Sport de Patos, a situação do Serrano era crítica. O time respirava por aparelhos, vendo de perto a segunda divisão. Só que vieram os jogos do fim de semana e o quadro melhorou um pouco. O paciente não morreu. Se vencesse a Pere Lima, o 13 ficava na Série A e derrubava o Lobo da Serra. Mas o Galo tropeçou, só empatou e deu uma sobrevida ao Serrano. A equipe, em momento algum, desacreditou que teríamos uma chance até a última rodada do campeonato. Acho que a esperança é a última que morre. Vamos ter um jogo muito difícil contra o Pere Lima, até porque com esse empate eles também não se salvaram, então também vão ter que jogar a vida contra a gente. Se a permanência na primeira divisão era algo distante, agora o time vê uma chance real. A situação é a seguinte: para fugir do rebaixamento, o único adversário do Serrano é o 13. Então a equação é muito simples. O Serrano precisa vencer a Pere Lima por qualquer placar de diferença e ainda torcer por uma derrota do 13 contra o Campinense no Clássico dos Maiorais. E é justamente nessa equação que esse elenco aqui está se apegando. É um jogo que a gente tem que se preocupar com alguns resultados, mas logicamente a gente tem que jogar o suficiente para ganhar. O Pere Lima é um grande time, um time bem montado, um time bem arrumadinho. Mas nós vamos treinar essa semana, uma semana cheia para a gente treinar à vontade, para que a gente possa realmente fazer um bom jogo. O certo é que todo mundo aqui quer focar na vitória contra a Pere Lima e deixar o 13 resolver a vida dele no Clássico dos Maiorais. Uma rodada que vai ter um sentimento diferente para o volante Fernando. O jogador teve uma boa passagem pelo 13 e agora está no outro time que luta contra o rebaixamento justamente com o Alvinegro. É difícil no Serrano, no clube que eu estou hoje. E com o 13, no qual eu tive uma passagem bem marcante. Embora hoje sou atleta do Serrano, eu tenho que respeitar o clube que estou trabalhando. Vou fazer de tudo para que nós possamos sair com a vitória e que nós possamos sair dessa situação. O treino terminou depois de um desentendimento entre o zagueiro Darlan e o volante Eric, mas logo chegou a turma do deixa disso. O que acontece aqui dentro acaba aqui dentro, e o que acontece aqui acontece em todos os outros clubes. Você pode chegar lá no 13, no Campinense, eu acho que a vontade não pode faltar. Às vezes um extrapola um pouquinho, o outro um pouco menos. Eu me expresso muito, falo muito e às vezes acaba um fala, o outro não gosta, acaba tendo uma discussão, mas é coisa de treino. Pois é, lutar contra o 13, um gigante do futebol paraibano, contra um rebaixamento não é fácil, mas essa turma aqui garante que está preparada. Independente de quem esteja brigando pelo rebaixamento, vai lutar com unhas e dentes para sair, né? Poderia ser qualquer outra equipe, estaria brigando no máximo. O 13 é um clube de torcida, é um clube de tradição, mas infelizmente hoje a gente tem que pensar no Serrano. Hoje meu pensamento é no Serrano e que se tiver que cair um dos dois clubes, que caia o 13 para que o Serrano continue na onde a gente pegou ele, que é a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Se torna mais difícil porque a gente sabe que o 13 é um time grande, um time de tradição, mas nós vamos lutar, vamos brigar, vamos procurar o espaço para que a gente possa realmente conseguir nossos objetivos.
E quem também vai aproveitar esse tempinho aí para ajustar os ponteiros para se livrar do rebaixamento é o 13. Depois de 2 empates, o clima lá no Galo também é outro. Dependendo só de si, o 13 vai dar a vida na última rodada do Campeonato Paraibano. Mas esse caminho não vai ser nada fácil. O time tem pela frente nada mais, nada menos do que o Campinense, em mais um capítulo de clássico dos maiorais. A Raposa já está classificada e ainda tem 2 jogos para encerrar a participação na primeira fase da competição. Mesmo com a disparidade, já que o Galo briga para não cair, o time não tem mais tempo de errar ou tropeçar. Isso porque um resultado negativo, somado a uma vitória do Serrano, significa o rebaixamento do Alvinegro. A gente já pegou o bonde andando, a gente já pegou a história acontecendo. A gente está tentando acertar no meio do caminho e principalmente no final, né? O que a gente está tentando é isso. O 13 não merece passar pelo que está passando. Nunca mereceu. Então a gente tem que realmente rever o que foi feito de errado e não fazer mais. Entende? Então agora, diante dessa situação, nesse momento, não adianta também parar e ficar culpando um ou outro, que não vamos chegar a lugar nenhum também. Não dá para fazer mais nada. O que tem nós temos essa situação e nós temos que consertar. Domingo é um jogo, é um clássico? É um clássico. As 2 camisas têm muito peso. A gente respeita muito o Campinense. Mas nós vamos trabalhar, vamos procurar juntar os cacos que estão por aqui para essa equipe crescer e enfrentar o Campinense de igual para igual, como sempre foi. Com a última rodada adiada, o 13 ganhou mais uns dias para tentar corrigir os erros e é isso que Kleber Romero quer para o momento. Jogar futebol não é só tática, não é só técnica, mas também é psicológico, tem um monte de coisa que se envolve, né? A confiança dos jogadores se perdeu ao longo do campeonato e a gente está tentando readquirir isso. Então é difícil, tem o torcedor que cobra, tem o torcedor que exige e o torcedor ele é passional e muitos jogadores que estão dentro de campo muitas vezes não assimilam essa cobrança. Então isso é um trabalho que a gente também está fazendo também. E ontem à noite o Conselho Deliberativo do Campinense se reuniu para definir o futuro do time. A reunião de caráter extraordinário tratou de antecipar as eleições para a diretoria executiva do clube. A reunião definiu um novo presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Henrique, que já está empossado. Hoje à tarde, o presidente Antonino de Macedo irá conceder então uma entrevista coletiva lá no Renatão para revelar detalhes sobre a eleição. Mas dentro de campo, o Campinense ainda tem muito chão para correr, mesmo já estando classificado. A equipe enfrenta o Botafogo amanhã para encerrar de vez a 9ª rodada do Paraibano. Mas a Raposa vai meio diferente para o confronto. Confere aí. Classificado, o Campinense já começou a pensar no futuro, ou melhor, no Atlético de Cajazeiras. Isso porque o técnico Francisco Diá sabe que a missão diante do Trovão Azul não vai ser nada fácil. Mas, antes de focar só na fase de semifinal, a Raposa ainda tem mais 2 compromissos na fase classificatória. Amanhã o time encara o Botafogo para encerrar a 9ª rodada. E na próxima semana tem o Clássico dos Maiorais diante do 13. Na partida contra o Belo, a Raposa deve entrar em campo com um time alternativo. Mas nem pensem que a proposta do treinador é tirar o pé do acelerador. A decisão de Diá tem outro fator motivador. Precisamos dar ritmo de jogo a esses atletas, né? E além de você dar ritmo de jogo, você tem naturalmente as saídas de alguns jogadores titulares por motivo de suspensão e outros que estão no departamento médico, como é o caso do Varley, do Jean, do Denis, Cartão, Lopeu. Só que mesmo com os desfalques e problemas extracampo, o Campinense quer vencer fora de casa para reaver a liderança do Grupo B. São grandes jogadores que nos ajudaram muito, mas quem entra na vaga deles vai dar o seu melhor porque está em busca dessa oportunidade. O pensamento de time grande como o Campinense é sempre brigar por títulos. Então, nós conseguimos o primeiro passo, estamos no mata-mata contra uma equipe muito forte, também candidata ao título. Isso é muito difícil, esse mata-mata. Se nós conseguirmos o objetivo de trazermos essa decisão para casa, é importante. E hoje, agora, tem você no GE. A gente vai ver aqui algumas mensagens que recebemos após o término parcial, dessa 9ª rodada do Campeonato Paraibano. Vamos dar uma olhada então o que o torcedor está achando. O Luiz Melo, lá de Lagoa Seca, disse o seguinte: ainda dá para o Galo escapar sem riscos. Só tem que ganhar do Campinense e isso é a obrigação do Galo. Vamos seguir?
O Adriano Balbino, aqui de Campina Grande, disse o seguinte: sou torcedor do Campinense, mas não é bom para o futebol de Campina Grande que o 13 seja rebaixado. Por isso, vou torcer para que o jogo seja pelo menos um empate. Será que ele torce também pela vitória do 13, hein? Joana Cavalcante, aqui de Campina Grande, disse o seguinte: já são 2 jogos sem perder, a gente vai melhorando a confiança e domingo vamos vencer o Campinense e esquecer de vez esse momento horrível na nossa história. Lembrando a Joana que o jogo não é mais domingo, vai ser na próxima quarta-feira, tá bom? E o João Paulo de Cajazeiras disse o seguinte: de olho no Atlético, minha Paraíba, a gente quer o título. Quem é que não quer, hein, João Paulo? Pois é, essas foram algumas mensagens do nosso Você no GE. Lembrando a você de casa, o telefone é o 981229700, 981229700, sua participação diretamente com o nosso Globo Esporte. E antes de encerrar, mandar um abraço aqui para a turma do Canderracha, isso lá do Catolé, e Paulo César da Vila Castelo Branco, que estão sempre colados todos os dias com o nosso Globo Esporte. E ainda para o editor do JPB1, nosso Rafael Melo, poeta, que comemora hoje mais 1 ano de vida, não quis dizer a idade não, mas pelo menos parabéns, fica aqui, tá bom? E eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais Globo Esporte. Lembrando que a gente volta coladinho com o JPB. Eu vou embora que eu vou atrás de água também, tá bom? Então, juízo, tchau!